Neste vídeo você entenderá o que acontece no mundo espiritual quando se celebra o carnaval. As pessoas nem imaginam que existe uma relação entre o carnaval e o que acontece no mundo espiritual. Mas a Bíblia nos dá esse entendimento em várias passagens, e deixa claro que existe uma relação entre o carnaval e o espiritual. Para entender essa relação, vamos focar neste vídeo no lado espiritual dessa festa e observar o que a palavra tem a dizer sobre como devemos ver esse assunto. Assista este vídeo até o final, porque ele traz uma revelação poderosa, que vai abrir o seu entendimento sobre o que realmente está por trás da festa de carnaval. A primeira coisa que você tem que entender é que esse mundo remete a outros deuses. Tudo nesse mundo é projetado de forma a retirar a fé das pessoas do Deus único, para colocar essa fé em outros deuses. Só para você ter uma ideia. O mês de fevereiro se chama fevereiro, em homenagem ao deus chamado Fébrus. Esse deus pagão era um deus itálico da purificação, adorado pelos romanos e pelos etruscos, conhecido como o deus do submundo pelos etruscos. Então vemos que há detalhes, bem elaborados, para que de forma sutil, esse mundo seja marcado como sendo de muitos deuses, anulando assim o primeiro mandamento das Escrituras Sagradas. O carnaval não é diferente. Nunca houve de forma clara uma música no carnaval falando da importância de ler a Bíblia Sagrada. E quando se faz referência ao Senhor Jesus, o mesmo é descrito como um Jesus plural, que pode ser homem, que pode ser mulher, que pode ser qualquer coisa, menos aquele que é o único caminho para a salvação, como a palavra de Deus nos fala. Por mais que uma pessoa queira ignorar, o carnaval é uma festa religiosa. As religiões que invocam os espíritos fecham as suas portas, mas o ritmo das batidas que não são realizadas dentro das religiões não deixam de ser realizadas nas avenidas. Entenda uma coisa: os espíritos são invocados através das batidas. As religiões que invocam os espíritos não funcionam se não houver os instrumentos de batida. Da mesma forma, não existe o carnaval sem os ritmos da batida. E os ritmos, a música, são na verdade portais espirituais. Os mesmos portais que se abrem dentro das religiões acabam se abrindo nas avenidas. No livro de João, capítulo 10, no versículo 10 diz assim: "O ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir." Essa passagem fala sobre qual é o único intuito do mal, que é de morte e destruição. Mas para que esse intuito aconteça, é necessário que esse mal se manifeste no mundo físico através de alguém. E não há época melhor para isso do que no carnaval, onde os portais abertos pelos ritmos estão em todos os lugares. Podemos dizer que os espíritos estão à solta e o corpo espiritual das pessoas está aberto, ou seja, pessoas que não fazem nenhuma oração sequer estão em meio ao carnaval, bebendo e fumando, entregues às suas próprias vontades. Pessoas assim não possuem nenhum tipo de proteção da luz, e logo, o mal toma suas atitudes. Por conta disso, é muito comum as pessoas fazerem coisas de que nem se lembram depois. Acham que é por conta do álcool ou das drogas, mas na verdade estão possuídas, envolvidas pelas coisas que consomem e pelas batidas que ouvem. Entram em um verdadeiro transe espiritual, e nesse momento, não são mais elas. Entenda uma coisa: tudo são palavras. Há pessoas que ficam bem quando ouvem boas palavras, e há pessoas que ficam mal com determinadas palavras. As palavras possuem um efeito em nós. Esse vídeo, por exemplo, são palavras e imagens, e está fazendo um efeito no seu espírito, que é o seu intelecto. A música também surte efeito no ser humano. Se você assiste um filme de ação, as cenas de lutas devem ser acompanhadas de uma música agitada, para gerar no espectador a sensação de euforia. Dessa forma, as palavras, acompanhadas do ritmo, se tornam uma combinação poderosa para alterar o comportamento humano, onde as letras e batidas das músicas fortalecem e alimentam os espíritos que estão circulando em meio às bebedeiras e promiscuidade. Somado a isso, temos também o apelo visual, onde muitos casais são destruídos por conta da infidelidade.
por as pessoas acabarem agindo de forma inconsciente. Acabam até se contaminando com doenças graves e com consequências para a vida toda. Nesse período, há uma explosão de acidentes de trânsito, as tragédias e a violência com muitas perdas humanas. Também é quando muitos iniciam suas experiências com as bebidas ou com as drogas. É nesse período também que ocorre muita gravidez indesejada, ou seja, nesse período do ano, tudo acaba tendo proporções maiores, muito por conta do que age no espiritual durante esse período. Entenda uma coisa. No ocultismo, o ano espiritual não termina em 31 de dezembro. Termina na quarta-feira de cinzas. Nessa época do ano, acontecem as principais invocações das chamadas baixa e alta magia. A festa do carnaval ser realizada nesse período não é uma coincidência. É algo que faz parte do calendário do próprio ocultismo. O carnaval é uma das festas mais antigas do mundo. Era dedicada ao deus do vinho chamado Baco. A festa a Baco era uma festa marcada pela entrega das pessoas aos prazeres da carne e à embriaguez. Com o passar do tempo, essa festa foi se adaptando às culturas e chegou à versão atual, que vemos marcar o calendário, ocupar as ruas, estampar as manchetes e até a aprovação de verbas públicas para promover a festa como uma celebração cultural. Etimologicamente, a palavra carnaval vem do latim carnem levare e significa afastar-se da carne ou se despedir da carne. Isso explica o motivo pelo qual é celebrado às vésperas da quarta-feira de cinzas, data em que muitos religiosos iniciam um jejum de 40 dias, conhecido como Quaresma, em preparação para a Páscoa, quando lembramos o sacrifício e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, antes da Quaresma vem o Carnaval, ou seja, as pessoas sem ter noção acabam fazendo o seguinte: bom, já que vai ter a Quaresma, deixa eu aproveitar para fazer tudo o que a minha carne quer. E depois, na Quaresma, eu me santifico. Você acha que Jesus ensinou isso? Você acha que Deus vai aceitar esse tipo de santificação? É como se você fosse casar. Aí você fala: bom, já que eu vou me casar, deixa eu ir em uma casa noturna fazer uma despedida de solteiro, porque depois já viu, estarei casado. Pense um pouco. Isso é justo? Se o seu cônjuge agisse assim e você ficasse sabendo, como você se sentiria? Com Deus é a mesma coisa. A pessoa se embriaga, fica em meio ao ritmo, à promiscuidade, à libertinagem, e depois chega diante de Deus com a cara de ressaca querendo se purificar. E sabe o que é o mais deplorável nisso tudo? É que a maioria das pessoas nem sequer tem consciência de que é isso mesmo que estão fazendo nesse período do ano. Entenda uma coisa. Se para as pessoas esse período é de descontração, de brincadeira, o mal leva isso tudo muito a sério. Muitos associam o carnaval a uma alegria inofensiva. Mas, na verdade, ele é o ápice da hipocrisia humana diante de Deus. É o período onde mais o mal reivindica almas a Deus como sendo dele. As atitudes e comportamentos das pessoas dão legalidade espiritual do mal sobre elas. E Deus não tem alternativas a não ser conceder ao próprio mal o acesso à vida dessas pessoas. Liberdade. Liberdade? Fazer o que quiser. Com você assim pode fazer o que quiser. É o contrário do que tá aqui. Chato, cheio de regra. Não pode isso, não pode aquilo. Comigo não tem isso. Quer dizer que aqui é chato. É o que eu faço eles pensar. Quer dizer que você trabalha fazendo as pessoas pensarem que o reino de Deus, ter o governo de Deus na vida é chato. É difícil, é muito sacrifício, é muito não. Talvez movidas pelo remorso, muitas pessoas se penitenciam com as cinzas. Eu te pergunto, isso faz algum sentido? O que se percebe nesse período é que as forças do mal agem deliberadamente. E as pessoas ficam totalmente vulneráveis, ficam espiritualmente expostas. Mas não se dão conta disso. A necessidade de satisfazer os prazeres grita mais alto, onde a pessoa não se atenta ao alto custo desse prazer, que é a perda da salvação. Esse alto custo, fruto do comportamento inconsequente de muitos, é confirmado em uma passagem bíblica e chama a atenção. Como podemos ver em Mateus capítulo 25, versículos 32 e 33.
Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Como o pastor separa as ovelhas dos bodes, porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Meu amigo, minha amiga, as religiões desse mundo não acreditam na Bíblia. Elas seguem diversos livros e filosofias, mas a palavra de Deus é rejeitada. E o motivo é simples. A palavra de Deus diz claramente que há uma condenação eterna para as almas que em vida decidiram viver sem temor a Deus. É mais fácil aceitar que existem vários caminhos na eternidade e rejeitar o que a palavra diz que só existem dois caminhos, o largo e o estreito. Ter uma vida com Deus é autonegação, é disciplina, é ordem. Tudo o que esse mundo rejeita. É desejo do Criador que sejamos livres, mas, sobretudo, responsáveis para fazermos nossas escolhas. Do contrário, seremos como bodes, e nossas atitudes trarão graves consequências em vida, mas principalmente grave consequência na eternidade. Não seja ingênuo. O carnaval é coisa espiritual, e o mal leva isso muito a sério. Então, se quiser ser sábio, tenha cuidado para não ser enganado pelo que parece inofensivo, mas que esconde uma realidade perigosa. A escolha é sempre sua. Para fechar esse vídeo, veja o que diz o livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem ou mulher semear, isso também ceifará. Ou seja, a plantação é sempre livre, mas a colheita é obrigatória.